Detox espiritual, né? O que que isso proporciona para nós? Ah, todo mundo precisa de detox, né? Então, a gente poderia falar um pouco de, né, detox, alimentação, né? E aí coisas muito óbvias, né? Por exemplo, né, tomar menos refrigerante, comer menos açúcar, isso é bastante óbvio, né? Ah, quando a gente fala do detox espiritual, né? Eu sei que no primeiro momento soa impactante, ah, e, e lógico, tem pessoas de muita fé, tem pessoas com crenças muito profundas, muito arraigadas, mas o que a gente vê também nesse movimento agora do Netuno em Áries é essa grande crise de consciência, né? Porque parece que entre o ego e a alma é como se houvesse uma distância, né? Como se houvesse um enorme, né? ah, um, um, um enorme percurso a ser transcorrido e talvez até algo impossível de realmente de se percorrer, né? De se vivenciar. E hoje, quando a gente olha para as redes sociais, tem um excesso de informação, que por um lado tem seu valor, é muito bom, né? A gente consegue acessar de tudo um bom tanto, mas a grande questão é, a gente consegue absorver tudo? E possivelmente a resposta é não. Então, quando a gente está falando desse aspecto, né, da higiene espiritual, do detox espiritual, a primeira grande questão é o, o quanto de tempo você dedicou a um determinado objetivo, né, né, ah, ah, e aí, de repente, você gastou lá horas, meditando, orando, fazendo ritual, e lendo livro, e vendo podcast, e acessando N informações, né, sobre XYZ, seja lá qual for aí a sua predileção, aquilo que tu prefere, né? E aí, lógico, se você faz isso uma vez no mês, né, como quem está maratonando uma série e depois volta para sua vida normal, ok, ok, né, né, ah, em algum momento isso vai acontecer na vida de todos nós. Mas, mas assim, você já parou para fazer as contas de quanto tempo você gastou nos últimos 12 meses, por exemplo, se dedicando a ver determinada figura pública, determinado influencer, a absorver determinada informação, a praticar determinado ritual? E aí você já se perguntou o quanto realmente você está disposto, disposta, né, né, a se envolver profundamente com determinada informação, frequência, energia, né, ritual, né, o quanto você quer realmente estar completamente envolta nisso. E será que se você não tivesse parado simplesmente para ver um ou dois filmes bons, né, três, quem sabe, ler dois ou três bons livros, né? Talvez encontrar com uma, duas, três pessoas um pouco mais com o pé no chão do que você, quem sabe isso não teria te trago
melhores percepções, né, do que de repente ter feito lá 1000 práticas. Mas as minhas práticas me sustentam, mas eu preciso fazer X, eu preciso fazer Y, eu preciso fazer determinada coisa. Então, mas aí tem que se perguntar, o que você precisa fazer? É o que você está fazendo para não ter que interpretar o que está acontecendo ao seu redor e parecer que você está fazendo uma coisa bonita e parecer que você está de alguma maneira, nossa, realmente agregando algo ao meio, fazendo parte do meio pela necessidade de pertencimento? Ou será que então você realmente está fazendo parte de algo por um desejo pessoal, de modo que esse seja o caminho, né, do seu ego se conectar com a sua alma? Então, assim, eu digo que a higiene espiritual, o detox espiritual, tem muito a ver com a gente questionar um pouco essa questão, esse aspecto, né, do pertencimento. Então, assim, o quanto as pessoas não vão parar em grupos, não vão parar, fazer, né, ficar acompanhando grupos de WhatsApp, ou vão fazer grupos de estudo, ou coisa X, Y, Z, o quanto as pessoas não se jogam em algo nesse sentido, para sentir que elas pertencem a algo, a um, a um grupo maior, né? E mesmo quando a gente fala da Copa do Mundo, por exemplo, né, enfim, que agora está em movimento, né, parece, parece muito bonito, porque as pessoas querem fazer parte de algo, que elas querem sentir que elas pertencem a um grupo XYZ, né, né, a um time, né, a um país, enfim, ou que torcem lá para uma egrégora. Mas a verdade é que isso, isso também não é uma fuga, né? E Netuno em Áries fala dessa questão também, né, do quanto você se volta realmente para o seu processo de fé, para a sua crença, para o seu caminho espiritual individualizado. E o quanto esse caminho espiritual individualizado realmente uh, é vivenciado e é saudável, né? À medida que você sente as dores de se desligar dessa coletividade tóxica. Então, quando a gente fala do detox espiritual, ele também tem a ver com, peraí, mas o quanto eu estou me intoxicando com os padrões de determinados grupos, quanto eu estou me intoxicando com uma ideia de um coletivo que não necessariamente eu me perguntei se isso tem a ver comigo ou não. E eu falo que tem muito a ver, inclusive, com essa questão da polaridade, né, das polarizações. Porque, assim, se você torce para um determinado grupo religioso, político, time de futebol ou qualquer outra coisa nesse sentido, e aí você tem esse grupo de predileção. Isso quer dizer que o outro grupo, então, você tem que odiar piamente? Isso quer dizer que o outro grupo, né, você tem que desejar a morte do outro grupo? E aí isso te faz uma boa pessoa? Você agir dessa forma? Né? Você pensar desse jeito? No seu íntimo, é isso que você quer? Ou então, será que você não é apenas massa de manobra? Então, então quando a gente fala do detox espiritual, isso tem muito a ver com a questão da gente se afastar um pouco até das redes sociais, da gente se afastar de grupos, da gente talvez curtir menos, né, menos listas de transmissão e começar a se questionar se, muito possivelmente, não é melhor a gente primeiro entender e compreender e olhar para a nossa própria realidade e a realidade das pessoas ao nosso redor, e, e dessa forma a gente, a gente ficar um pouco mais à vontade com a gente mesmo e ter uma percepção mais clara em termos de consciência, né?
de que as nossas escolhas, as nossas vivências e aquilo que nos conecta, né, ou reconecta com o caminho de volta para nossa alma, tem muito a ver com a gente se limpar dos excessos, né, com e dos excessos humanos, né, e da necessidade de proteção e de pertencimento. Então, isso é algo para ser pensado, e claro que isso faz parte do processo da autoapometria, né, que é uma das coisas que a gente explica, que a pessoa precisa aprender a acessar alguns mecanismos e, enfim, se limpar de alguns gatilhos, né, mas, enfim, isso a gente estende, talvez abra em um outro vídeo, enfim, se você sentiu o chamado, quiser marcar um atendimento, né, a gente está aqui para isso, né, então, vamos lá, né, vamos que vamos. Você sentiu, né, vamos com a gente para o próximo vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite, né, e é isso, sempre em frente.